O Flamengo venceu a Cabo Friense graças ao gol marcado pelo Vinícius Júnior. É molecada, de novo, do Flamengo conquistando mais 3 pontos. Muito valorizado no clube, o atacante deve ter mais chances nessa temporada. Vamos ver. Olha, eu estou conhecendo agora, eu só vi através da televisão também. Só pelo valor da transação, tudo aquilo que ele representa, um menino, uma transação milionária, significa que aí está o seu grande valor. O Real não ia fazer esse tipo de investimento no menino que não tivesse as qualidades que ele tem. Com relação a deixar saudade ou não, ele vai ter um tempo aí para disputar essa posição, jogar e deixar saudades, no caso. Muito bom voltar a jogar, né? Ainda mais com a camisa do Flamengo. Tivemos um pouquinho de dificuldade ali, o pessoal que apresentou um pouco depois, pegamos na bola 3, 4 dias só no treinamento e dificultou um pouco, mas o mais importante conseguimos, que foi a vitória e os 3 pontos. Telinha do Vinícius Júnior, ó. Vai ser o ano dele, ou vai ser o semestre dele, né? Será? Números dele pelo Flamengo no ano passado. 4 jogos na Copa do Brasil, 7 pela Sul-Americana, 25 no Brasileiro. Não necessariamente como titular, né? Alguns jogos entrando. 1 gol pela Sul-Americana, 3 pelo Campeonato Brasileiro, deu 1 assistência no Brasileiro, 7 chances criadas no Brasileirão com 1 na Sul-Americana. Aí um total, então, de 3 dribles na Copa do Brasil, 15 pela Sul-Americana, 54 no Brasileiro. Números do Vinícius Júnior na temporada passada. Esse é o grande X da questão, né? Vai ser o ano ou vai ser o semestre, né? Digamos que seja o semestre. Tendência pode ser essa. Depende muito do que vai acontecer lá no Real Madrid também. Mas a tendência é que seja um semestre. O que é mais espaço para o Vinícius Júnior em 2018? É ele comandar a molecada aí no Campeonato Carioca, enquanto o time principal volta, vai disputar Libertadores, outros campeonatos, enfim. Ou é o Vinícius Júnior sendo um pouco maior ainda e a gente olhando uma possibilidade de jogar até Libertadores e tudo? O que é esse espaço em 2018? Mais espaço em 2018 é natural, porque ele é o maior talento da base do Flamengo na atualidade e está um ano mais experiente e vai naturalmente ganhar espaço. Então, assim, ganhar espaço era algo natural para o Vinícius Júnior. Ponto. Tem que colocar para jogar de acordo com a necessidade do treinador. Se o treinador achar que ele é a melhor opção, uma das 2 melhores opções em um esquema de 2 jogadores de lado de campo, coloca para jogar na Libertadores. O Flamengo não tem mais nada a perder com o Vinícius Júnior. Já ganhou tudo que podia ganhar com o Vinícius Júnior. Agora tem que ganhar em campo, né? É isso. Assim, perspectiva financeira já aconteceu, certo? Então, assim, o Vinícius Júnior já deu um lucro absurdo para o Flamengo. Passado isso, campo e bola. Tem condição de jogar na Libertadores? É um dos melhores a ponto de ser titular? Vai jogar. Concordo. Acho que o Carpegiani é o treinador ideal para isso, né? O Carpegiani não... né? O Carpegiani... Não é questão de arriscar. Com o Vinícius Júnior, você sabe que você tem um retorno ali, evidentemente um retorno técnico, né? Mas é um treinador que não tem muitas ressalvas, assim, e se tiver que colocar o moleque num jogo de Libertadores, você vai colocar e pronto. Né? Ele sabe tudo da história do Flamengo, escreveu a história do Flamengo, boa parte dela. Concordo muito com o Gustavo, assim, é um momento de amadurecimento do Vinícius e ele já foi testado, a tela nossa ali mostrou 25 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, Libertadores, ele já jogou campeonatos grandes, ele já jogou o Campeonato Brasileiro. E ele vai colocar dúvidas na cabeça do treinador. E ele vai colocar para frente, para jogar, um teórico dono da posição dele. Eu acho que se ele aproveitar como aproveitou ontem, né, é muito cedo, eu sei, eu tenho acompanhado. Então, vamos lá. É sempre importante falar. Vamos lá no discurso, vamos lá. É muito cedo, é muito cedo. Nossa, mas meu time goleou. O Fortaleza... É muito cedo. Calma. O Gustavo... Cedo para tudo. Só que assim, se tem o jogo, tem marcado lá no calendário. Então, tá escrito aqui, tem um jogo, vou jogar, tal, meu nome tá lá. Ele tá pegando uma experiência no Campeonato Carioca que é o que tem para o momento. Você vai falar, mas a competição é uma competição menor. Arruma uma maior para agora, não tem, gente. O calendário é esse. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá e jogar com preguiça,
vai chegar dando toquinho de lado? Não, ele está pegando uma experiência de vida. É o primeiro jogo de estadual dele também. Estava lá, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. Primeiro jogo de estadual também. Então, assim, para ele, é tudo diferente, é tudo mais novo ainda, porque ele está vivendo aquilo pelo primeiro momento. E jogando, ganhando confiança, jogando bem, que caneta no meio de campo, né? Viu, né? Jogando bem, fazendo gol, e chamando a responsabilidade para uma turma muito jovem, né? Sendo a referência para uma turma muito jovem, alguns mais velhos que ele tem muito a ganhar, e o Flamengo também. Você pode até falar da caneta, né? Cabo Friense, no Nova Iguaçu, né? Mas ajuda a dar confiança, né, Zete? Pode falar, ali é fácil, ali até eu faço, ganhando... Mas é importante para dar confiança, começar o ano confiante para achar que pode fazer isso em outros jogos também e dar certo. Inclusive, domingo que vem tem um clássico com o Vasco. Pode ser interessante. Eu acho que o caminho certo para o Vinícius está sendo esse, né? Como aconteceu o Gabriel Jesus, a gente puxar um pouquinho, né? O Gabriel começou, entrava de vez em quando, todo mundo pedia, né? Até a famosa frase lá, todo mundo gritando. Gabriel! Mas eu acho que esse é o caminho certo para ele se formar como um atleta profissional, né? Sair daquele lado garoto e tal para virar um atleta profissional, independente da idade, né? E eu acho que esse ano é um ano, não vou dizer o ano todo, né, como você falou, mas eu acho que esse semestre, eu acredito que seja um semestre dele, né, para jogar no Flamengo, para participar de Libertadores. Eu acho que o Carpegiani não tem receio de colocar os meninos. Ele trabalhou muito tempo em base também, já, né, teve a condição de jogar várias Libertadores. Se não me engano, ele era o técnico em 93, né, na Universidade Católica, lá quando nós jogamos. Então já tem uma experiência grande. Eu acho que tem que pôr para jogar no Campeonato Carioca, principalmente, para fazer isso. Quando precisar dar uma caneta, né, dar um chapéu, ótimo, mas com seriedade, né, com responsabilidade. Eu acho que o caminho do Vinícius é exatamente seguir o que aconteceu com o Neymar, com o Gabriel, com o Diego, com o próprio Robinho, lapidar. Eu compararia até assim, não o que aconteceu com o Pato. O Pato teve 8 jogos, se não me engano, lá na fase para ser vendido, né? Muito pouco, né? Então o Vinícius está aí com um número muito bom. Quanto mais atuar, sem dúvida, ele vai aprender mais dentro de campo, né? O Carpegiani não só não tem receio, como ele, na coletiva do jogo de estreia, falou, olha, comigo não teve essa conversa não de... Não, tudo bem, vamos fazer o que dá, né? Não tem tanta responsabilidade assim, molecada ainda. Ele falou, não só eu não tirei a pressão, como eu coloquei mais pressão neles. E é essa história do vínculo, da identidade com o clube, de entender o que é o clube, a história do clube e a história da base do Flamengo, que é muito rica. O Carpegiani sabe muito bem. E moleque ali, meu amigo, não tem essa de moleque para ele, não. Como a história que a gente conversou aqui com o Zé Elias na semana passada, né? Quando o Mário Sérgio escalou o Zé Elias, falou assim, olha, 16 anos para mim já é homem, né? Mas moleque não. Eu acho que o Carpegiani tem muito disso. Nesse ponto, inclusive, talvez essa passagem do Carpegiani como treinador do Flamengo, a gente nunca sabe, né? Vai ser o treinador até o fim do ano, quando pintar o treinador que o Flamengo queira, ou pretendia, sai o Carpegiani entre esses treinadores. Ficou nas entrelinhas, né, no discurso na coletiva de apresentação do Carpegiani. Mas essa passagem pode ser muito saudável nesse sentido também, porque tem muito jogador da base que poderia ter sido aproveitado nesse time do Flamengo, e, por exemplo, com o Zé Ricardo, que a gente tinha muita expectativa, porque o Zé Ricardo vinha da base, isso não foi tão aproveitado assim, não teve tanto destaque assim. O Rueda experimentou um pouquinho mais. Talvez o Carpegiani seja o ápice aí dessa história. Fã de Esportes está participando aí na hashtag BBBomDia. Vamos ver. Cícero Souza, esse vai ser o ano do Vinícius Júnior no Mengão. Francisco Vidal, não importa os nomes que estão no Flamengo, o Vinícius Júnior tem que ser titular nesse time. Abraço para você, Francisco. Pneuzinho, vamos fazer até... O Pneuzinho voltou hoje porque voltou o Mário Marra. Obrigado. Deve ser isso, viu? O Pneuzinho estava sumido. Dizer isso? Não, porque deve ser seu fã. Não, pensei que fosse o Pneuzinho. Não, você tá bem, mano, você tá bem. Outro dia correu 20 quilômetros, pô. 21. 21. Esse último foi tão sofrido que você não vem tirar pode ser esquecido, né? Vinícius Júnior vai arrebentar no Real Madrid. Pode ser também. Edson, Vinícius Júnior precisa melhorar muito a parte técnica e ficar mais experiente. Experiência é fundamental, falta muito em termos de experiência mesmo.
Clarissa Guedes, tem que colocar o garoto para jogar, mas com ressalvas. Tá longe de ser um fenômeno. É isso, é sempre o bom senso, né? O rapaz está começando. Gabriel Cantoni. Se o Vinícius Júnior não ganhar mais espaço agora, vai ganhar quando? Verdade, Gabriel. Já já o garoto está jogando pelo Real Madrid e o Flamengo nem o aproveitou. É curioso porque, primeiro, o Flamengo já tem um elenco muito bom, que vem sendo montado aí desde 2016, vamos colocar assim, né? 2016 vieram mais reforços, ano passado também. Então, pegando os últimos 2 anos, o elenco do Flamengo já é muito bom. Aí vai, o Flamengo precisa de reforço e tal. Não, já tem um elenco, né? Ok não, um elenco bom. Precisa ali na frente só, né? Precisa de alguém para o lugar do Guerreiro. Ok. Talvez, é uma perspectiva muito otimista e a gente tem que ter sempre cuidado nas análises, mas talvez o melhor reforço do Flamengo para esse ano seja justamente o Vinícius Júnior. Atuando mais, estando mais presente, tendo mais oportunidades e sendo aquele jogador que o torcedor espera que ele seja. Aliás, o que o Vinícius Júnior tem possibilidade, potencial de ser como jogador, ele ainda não vai mostrar no Flamengo. Não vai. Ele vai crescer e tudo, ele vai chegar no bom nível, mas ainda tem muito para ele crescer, somente quando chegar lá no Real Madrid. Mas tem uma expectativa. Se jogar no Real Madrid. Se jogar no Real Madrid, né? A gente não sabe nem como o Real Madrid pensa o trabalho com esse garoto. Ele pode chegar lá em agosto, depois já a previsão de compra para o meio do ano, né, para julho. Então vai se apresentar entre julho e agosto e o Real Madrid chegar, nosso projeto com você é o seguinte, essa temporada agora você vai ser emprestado para o Leganês. Claro. Vai passar uma temporada lá para ganhar experiência, muito jovem, Real Madrid é outra história. Eu diria que não é nem improvável isso. Realmente eu não sei. Eu não estou lembrado como foi o início do Odegaard, você lembra? Ele já foi emprestado. Tempo, né? Mas jogou alguns jogos. Mas se refere ao garoto dinamarquês, norueguês. Casemiro foi emprestado. O Casemiro foi emprestado. Mas o Odegaard... Casemiro foi contratado pelo Real Madrid Castilha, né? Com outro tamanho até. O tamanho que o Vinícius Júnior chega é maior do que o tamanho que o Casemiro chegou. Sem dúvida. Acho que chega mais ou menos o tamanho que o Odegaard chegou. Sim, que era o Odegaard. Só que o Vinícius Júnior é garoto, então talvez o Real Madrid prefira emprestá-lo por uma temporada para um clube pequeno da Espanha, até pela adaptação ao futebol espanhol. Mas falando em reforços, entre aspas, para o Flamengo, além do Vinícius Júnior, caramba, esse time tem outros 3 garotos de um potencial enorme. 2 que já demonstraram em outras oportunidades. O Léo Duarte, zagueiro, sim. Ronaldo, meio-campista, muito e o Lincoln, bom. Atacante. Que jogou, inclusive, ano passado também. O Lincoln é o mais jovem de todos, né? Então talvez seja quem tenha menos oportunidades. Mas o Léo Duarte e o Ronaldo merecem mais chances. Merecem uma integração no elenco profissional com oportunidades, né? Não apenas treinando. Ter chance, de vez em quando, ser relacionado para jogo, entrar no final. Porque o que o Léo Duarte e o Ronaldo já mostraram, para mim, é o suficiente para você ter uma chance. Para ter mais chances, melhor dizendo, no time de cima. E o Vinícius vai ser natural. O Léo Duarte poderia dar mais leveza, inclusive, para a zaga do Flamengo, né? É uma zaga experiente, tem Juan, tem Hever, tem Rodolfo também, mas é um menino que pode dar mais leveza ali para a zaga. Eu concordo contigo, esses 3. E, evidentemente, né, a gente já sabe, o Paquetá é o cara, já está consolidado, né? O Paquetá briga pela titularidade hoje no Flamengo. Veja só quantos atletas da base a gente está falando aqui. Em um time que tem dinheiro. E acho que é por aí, Gustavo, eu acho que é por aí. O Flamengo não precisa fazer nenhuma loucura financeira, talvez o 9 ali. Aí a gente vai entender porque o Flamengo precisa daquele 9 de peso. Mas de resto, pelo time que tem e pelos atletas da base, o que estão mostrando, eu acho que tá ótimo. Tá ótimo. São muito bons jogadores, muito bons jogadores. Não sei nem o que o Zete pensa, mas eu gosto da ideia, Zete, que alguns profissionais trabalham dessa maneira. Quando você forma um elenco, você tem lá, são 11 titulares, né? 11 reservas e 11 da base. Um elenco de 30, 33 jogadores, 33 jogadores com 2 opções para brigar pela titularidade, sempre um garoto da base para você trabalhar essa integração. Assim, a cultura nossa aqui, o técnico chega e ele fala, não, eu quero trabalhar com 30 jogadores no profissional. Não tem espaço para você usar a base com frequência, a não ser que tenha muitas contusões. Mas o ideal é você estar com 26 atletas no profissional e o restante da base. Isso tem que funcionar dessa forma. Aqui a gente trabalha com 30, 32, eu
fui técnico aí durante 8 anos, todos os clubes que eu passei ainda tive situações piores, né? Eu fui para o Guarani, tinha 42 jogadores. Estava lá, 42 de posição. Você fazia 3 coletivos, ainda era a época do coletivo, para você conhecer todo mundo, né? E ainda sobrava alguns jogadores lá ainda. Mas, Nossa, eu imagino o cara que sobrava de 3 coletivos. Nossa, é muito Não, isso aqui é difícil. o nada do nada Pegava do o nada. nome do coitado. Zete, Você a boca do O sapo. sapo, ó. Sim, e para você convencer o cara e explicar que tem que estar bem, estar pronto, a qualquer momento entra, é muito difícil isso. Então, eu acho que a base hoje, principalmente com a Taça São Paulo, acho que está sendo importantíssimo isso, né? O próprio Flamengo aí está na semifinal, né? Eu acho que dá para utilizar vários jogadores. Acho que o Flamengo começou bem esse ano com os goleiros também, né? Que é o Gabriel que está jogando, ainda tem o César, tem o Thiago, né? Que são jovens, né? E, claro, tem, né, o Diego voltando, Chegou tudo mais. titular, Mas você tem que experimentar. Sim. Na hora que precisa, o Flamengo foi um grande problema o ano passado aí com os goleiros. Você vê a situação que ficou o Flamengo com goleiros, né? Sim. E a confiança que você tem que passar para um time de massa, né? Então, acho que é importante começar dessa forma, trabalhando nos garotos, e tem que usar. Você ainda falou, desde 2016, que o Flamengo está montando esse elenco e encaixando a base. Precisa do quê? De 1 ou 2 jogadores. É isso. Para brigar pelo título, não é para formar um time. Não. Então, e nós estávamos falando, né, mano? Tem alguns times aí que a gente pode falar depois que está formando um elenco. Não é para ser campeão, não. Tem formando vários. Um Tem vários. Tem vários. Vários. Ô Zete, você falou aí de goleiros para a seleção, né? Que tem uma vaga que está aberta ainda. A gente está falando do Flamengo, você foi, o Diego Alves foi seu goleiro, né? Trabalhou com você. O início dele, até alguma lá, expectativa exagerada, e ele errando em alguns jogos, tudo, depois ele se recuperou, foi bem e teve a contusão. Você acha que a terceira vaga ainda pode ser uma vaga do Diego, ou você acha que está muito distante? Cássio está na frente, Vanderlei está na frente, a gente sabe disso. Mas você acha que o Diego está fora de análise? Eu acho que, não está fora, mas eu acho que ainda ficou distante. Eu acho que, como você falou, Cássio, Vanderlei nessa ordem. Eu vou tirar o Fábio, né? O Fábio é muito difícil. Groi. O Marcelo Groi, né? O Marcelo Groi ainda acho que está na frente do Fábio, na frente até do próprio Diego. Agora, o Diego, o ano passado era o ano dele, né? No Flamengo. E para ir para a seleção, o Flamengo tinha que ter um título de expressão, né? Que não conseguiu. Eu acho que essa foi a grande, talvez, decepção para o Diego voltar para o futebol brasileiro. Porque se ele tivesse atuando ainda lá no Valência, né? Eu acho que ele estaria brigando ainda por essa vaga. Acho que seria o nome, com certeza. Agora, esse retorno dele deixou, né, talvez um ponto de interrogação aí grande para essa terceira vaga aí, que está sendo agora, acho que com o Cássio e o Vanderlei. Mas depende da competição, depende se... Tenho na minha cabeça, Zé, que isso já está definido. Gustavo pode até falar que acompanhou mais seleção. Eu também acho tenho na minha cabeça que está definido. Agora, se ele começar a falhar em Libertadores... Acontece, exatamente. Tem as derrapadas, né? Você acha que está definido também, né? Eu acho, porque a concorrência... Uma coisa é a concorrência que nós imaginamos. Outra coisa é a concorrência que o Tite tem. E a relação também. E assim, se você parar para pensar e analisar quais foram os outros goleiros convocados, o Everton, hoje é reserva do Palmeiras. Muralha, chegou a ser convocado. Então eu acho que é muito provável, mas muito provável mesmo, que os goleiros sejam Alisson, Ederson e Cássio. E o quarto, né, que ele sempre deixa um stand-by aqui, né? Vai ter uma pré-lista, a né? lista. Até eu sugeri pro próprio Edu, lá em Moscou, naquele bate-papo que ele teve com a gente, falou: Edu, por que vocês vão divulgar a lista de 30? Ah, não sei. Ele brincou assim, não sei, mesmo se eu não divulgar, vocês descobrem. Eu falei, então divulga. Dei exemplos de outras seleções que fazem isso, né? Porque você tem que enviar para a FIFA, em determinada data, a lista dos 30. E aí, em outra, confirma os 23. O Brasil revela os 23 e depois revela os 30. Sim. Várias seleções revelam os 30 já de uma vez, né? Aí vamos ver o que a CBF vai fazer, mas entre os 30 serão 4 goleiros. Sim. Fã de esportes ainda falando sobre o Flamengo, sobre o Vinícius Júnior, vamos lá.
Felipe 9, Vinícius Júnior merece sim mais espaço, tem que jogar para demonstrar seu valor. Já está mais maduro do que antes. Essa temporada ele vai arrebentar. J. Coelho, esse moleque tem futuro, merece chances de ser titular. Se o CR7 sair do Real, Vinícius Júnior pode ser o novo CR7. Olha a expectativa, hein? Ser VR7. Vai ser o VR7. VJR, vai. Boa, boa. Dá uma bagunça. Você viu que não sei se ele já tinha visto no começo do ano, Caveirinha mudou a foto ali, você viu, né? Tá mais comportado.